Vamos falar agora sobre doce. Você é do time que sente aquela vontade maluca e exagerada de comer doce após o almoço ou ao longo do dia, ficar sempre beliscando? Se sim, esse assunto vai te interessar e muito. Eu sei, eu sou uma pessoa que amo doce, resistir a um docinho não é fácil, até porque o açúcar ele traz aquela sensação de bem-estar ao nosso organismo. Mas o consumo em excesso pode causar graves problemas à saúde. E nós vamos conversar agora sobre isso com a nutricionista Amanda Regina. Seja bem-vinda, Amanda. É um prazer recebê-la. É um prazer estar com vocês. Em uma dieta saudável, é possível comer um doce sempre, com frequência ou não? É possível comer sempre um doce com frequência, mas é importante que a gente respeite uma certa quantidade, tá? Uma quantidade adequada, por exemplo, seria 4 quadradinhos de chocolate, um picolé de frutas, seria uma fatia de bolo mais simples. E se você quer aquele bolo tipo de festa de aniversário, a sobremesa do domingo, que você deixe para essas ocasiões especiais e isso não terá nenhum impacto severo na sua saúde. O problema é que hoje as pessoas resolvem comer muito açúcar e então nossa pauta hoje é dedicada a isso. Então o doce não é o vilão, o excesso dele é. E muitas vezes o excesso esconde algum outro problema e é sobre isso que nós vamos conversar. Exatamente. Aqui, iniciando, nós temos esta questão, que são a falta de vitaminas. Isso pode fazer com que eu queira comer mais doce? Pode fazer, porque isso pode acontecer porque você tem um padrão alimentar muito repetitivo. Sabe a pessoa do mamão há 30 anos no café da manhã? Parece que não tem outra fruta? O que acontece é que a gente precisa ao dia de 50 nutrientes diferentes. Se eu como a mesma coisa, meu corpo pode precisar querer zinco. E aí como é que ele manifesta a vontade? Pela fome. E aí eu fico assim, ai, que vontade de comer um açúcar, né? Porque eu tô entendendo que eu tô sem energia, mas na verdade porque tá faltando uma necessidade nutricional. Então eu tenho uma alimentação variada, me faz eu ter menos fome dessa deficiência de nutrientes. Então, quando eu digo eu tô com uma fome de algo que eu não sei o que, muitas vezes pode ser falta de vitaminas? Pode ser falta de vitaminas, pode. Agora, o nosso organismo, Pamela, sempre pede coisas saudáveis, porque meus pacientes falam assim, ai, mas nossa, ele pediu um doce assim... Fome de brigadeiro. Isso, fome de brigadeiro. Fome de brigadeiro o teu corpo não tem, meu bem, tá? Não que você não possa comer um brigadeiro numa festa e ser feliz. O problema é que assim, eu tô tão entediada que eu vou fazer uma panela de brigadeiro para passar a tarde, tá? Isso sim, a gente vai ver que tem consequências ruins, mas o padrão alimentar repetitivo, realmente a deficiência de nutrientes e também aqui nesse quesito, dormir mal. Tá? Dormir mal aumenta a vontade de comer doces. Por quê? Porque quando eu não durmo mal, eu não descanso, eu preciso de mais energia, eu vou querer açúcar nesse momento para compensar. E é aquela energia mentirosa, né? É imediata, mas depois passa e você volta a ficar cansado. Exatamente. Como driblar, então, essa falta de vitaminas? Essa falta de vitaminas, primeiro variar a sua alimentação. Eu falo assim, experimenta comer coisas que você não comeu. Aqui eu trouxe uma folha diferente, é azedinha, tá? Para o pessoal até ver em casa uma folha diferente. Então, assim, tem muitos verdes para comer na vida. E verde, realmente, eu sei que eu sou nutricionista, eu vou puxar para esse lado, mas é um dos mais importantes que a gente coma. Porque, inclusive, a fibra atrapalha a absorção da glicose em excesso. Então, por exemplo, eu quero comer a sobremesa de aniversário. No almoço de domingo, come a salada antes, come um pouco da proteína e aí depois você come a sua sobremesa. O horário que você come a sobremesa também impacta diferente no seu corpo. Não só o horário, como também a ordem, então, Total. Da ingestão do alimento. Quero comer um doce, como esse doce depois da refeição. Depois da refeição. E nunca no meio da tarde, porque no meio da tarde eu vou gerar muito mais impulso para querer comer mais doce, tá? Então, aqui eu trouxe banana, né, e abacate como uma possibilidade de também acrescentar na dieta, porque são frutas ricas em magnésio, que é uma carência muito comum nos dias atuais, que é
aquela que dá aqueles espasmos. Quando eu vou dormir, parece que eu tô caindo da cama, ou aquele olho que fica palpitando. Então, eles são fontes de magnésio natural. E se precisar, uma boa nutricionista, um bom nutricionista, um bom médico, né, pode utilizar, então, suplementos ou fitoterápicos que te ajudem a aumentar a cota dos nutrientes ou te ajudar realmente nesses efeitos que a gente pode ter aqui também. Tudo isso, obviamente, depois de algum exame, né, para dosar como anda a sua saúde. Então aqui sanamos uma das vontades de comer doce. Temos a próxima, que é relacionada a fungos e parasitas. Perfeito. Então assim, candidíase, micose, desidroses, todas essas doenças, tá? Os parasitas, eles podem mudar, Pamela, neurotransmissores cerebrais. Tá? Por quê? Porque ele quer que você alimente ele. Então não sou eu que quero, é o parasita. É o parasita, tá? Só que aí ele fica esperando que você coma. Quando você come, em vez daquilo ir para você, o parasita rouba aquela tua energia. Aí você cai a energia, você quer mais, porque ele quer que você mantenha ele vivo dentro do sistema. Então você tem primeiro uma sensação de euforia, mas uma queda muito grande na sequência, tá? Então eu trouxe aqui exemplos de alimentos antifúngicos e antiparasitários, tá? Que lógico que você pode precisar fazer o tratamento com remédio, se for o caso. Tem exame para descobrir, também então, para isso. Fungo ou parasita. Também tem exame, tá? Mas cenoura é maravilhoso para pôr no seu dia a dia, repolho, tá? Chá de hortelã, chá de menta, óleo de coco, orégano. Então são substâncias que podem te ajudar no combate aos parasitas. Independente de saber se eu tenho ou não um parasita, é interessante incorporar esses alimentos na dieta. Esses alimentos na dieta. Como prevenção. Como prevenção, tá? Exatamente. O próximo tema, eu acho que é o que a maior parte das pessoas vão se identificar, que é justamente o doce como uma anestesia emocional. Então, tô com tédio, tô cansada, tô chateada, eu mereço um doce. Eu mereço um doce. Eu mereço um doce. Como lidar? Porque aqui mora muito da compulsão também. Muito. E eu brinco para os meus pacientes que tudo que começa com eu mereço nunca termina muito bem na vida, né? Eu mereço tal coisa. Mas assim, pensa bem se vale a pena. Ah, esse daqui é assim, o comer emocional, eu diria assim, Pamela, minha vontade específica é comer um bolo doce de festa, um pudim. Vai lá, corta uma fatia suficiente e uma frase que eu uso muito é: comida continua existindo. Você vai ter pudim hoje, você tem pudim em qualquer lugar, em padaria em São Paulo. Se você gosta, come com calma, curte essa fatia de pudim, tá? Agora, o problema é, tô com tédio, abro a geladeira, quero alguma coisa. Não tem nada na geladeira, tá? Aí eu falo assim, acha outra solução na vida que não seja de comer. Rezar, meditar, respirar, fazer algo que você goste, né? Então, você sair do comer nessa fonte de anestesia mesmo. Porque se comer resolvesse, eu trocava de profissão. E mesmo porque é uma falsa... o alimento doce, ele vai resolver por alguns minutos. E aí a vontade vai continuar, porque você não cuidou do problema. Exato. E muitas vezes, né, como eu trabalho muito com emagrecimento, a pessoa come, fica triste porque aí engordou, comeu, ficou triste, come mais doce. E aí fica sem saída nesse círculo. E entra também naquela questão, eu comi hoje, vou comer amanhã também. Isso, bem, que deixa pra semana que vem. Isso. Sabe o que eu faço? Me diga se eu estou certa ou errada. Eu tenho, às vezes, esse momento de compulsão, assim como muitas pessoas, e aí eu quero quantidade. Aí eu deixo sempre gelatina diet na geladeira, o pote grande, e às vezes eu pego o pote inteiro e como. É uma ideia, tá? Acho porque uma ideia. Pelo menos não é açúcar. Pelo menos não é açúcar, tá? Agora, adoçante para o corpo, ele pode dar essa sensação que pode ser benéfica, utilizado com sabedoria, que eu acho que é o caso, mas ele também pode partir para uma compulsão. Jura? Sim, porque assim, se eu engano meu cérebro achando que ele vai ganhar glicose, e no caso de uma gelatina zero, ele não vai te dar, tá? Se você pegar, ele vai falar assim, quero a glicose. E aí, muitas vezes, a pessoa vai pro desejo. Dá mais vontade. Dá mais vontade. Então, você tem uma disciplina interna de falar assim, isso vai ser suficiente. Eu diria que tem um grau de disciplina aí. Agora, a gente pode construir essa disciplina. Então assim, privilegiada? Não, é uma construção de possibilidades. E aí entra chá,
tá? Entra e fala assim, é escovar os dentes, sabe assim, nossa, não tô conseguindo resistir. Cara, toma um chá, um café, escova os dentes, um chiclete sem açúcar, eu uso muito em festa. Sabe quando tem aquele monte de comida à disposição, você já comeu, você já tá satisfeita, põe o chiclete na boca sem açúcar. E o escovar os dentes faz o quê? Ele sabota as papilas gustativas, escovar os dentes. Aquele gosto de menta que vem, aí você vai e fala assim, vou comer. Vem um gosto de menta, você não vai querer comer. Então te isso ajuda. vai depois de comer uma fatia. De repente, para que a gente não siga comendo doce, come a fatia, já escova os dentes. Exatamente. Porque assim, você tem que aprender que tudo tem limite, né? Então ninguém tá falando aqui, não coma. Come uma fatia, mas depois vai, escova os dentes, usa o chiclete, sai pra andar à toa, qualquer coisa assim. E ter também na geladeira sobremesas saudáveis, é um bom negócio? É um baita do negócio. A gente vai trouxer aqui ainda essas soluções aqui que eu vou te apresentar. Então, poderia ser a gelatina zero? Poderia, mas eu trouxe outras soluções aqui pra você. Dicas bacanas, então, pra gente. Mas antes, vamos falar do cheque especial? Que cheque é esse aqui que está na nossa mesa? Cheque especial, esse foi um apelido que eu dei. É assim, sabe quando você come, tá? No meio da tarde, ai, tô com tédio, tô cansada, tô sem uma energia, tá? Você simplesmente, você pega e eu falo assim, você assina um cheque, tá? A hora que você acha que tá cheia de dinheiro, desconta o valor dele, tá? Aí ele roubou juros do cheque especial. Aí você vai ficar sem energia de novo, o que você vai querer comer? Um doce de novo. E aí você passa o dia, tá? Ou dias comendo açúcar. Você passa comendo até o pudim acabar. E aí você acompanha com café, que é estimulante. Então aí você fica doce, açúcar, café, doce, açúcar, café, doce, açúcar, café, né? E aí você fica cada vez. Aí eu falo assim, gente, a única saída é decretar falência, tá? Então assim, é zerar mesmo naquele momento. Lembrando que o banco é você. O banco é você, tá? Então assim, aguenta os 3 dias que eu falo. 3 dias são horríveis no corpo, mas se precisar decretar falência, a gente às vezes tem que decretar falência, tá? A gente pode, com a próxima saída, arranjar uma saída mais inteligente? Pode, mas aí às vezes eu tenho que limitar. Quantas vezes por semana? Eu falo para meus pacientes, 1, 2 vezes por semana que você saia de uma refeição, como uma sobremesa, escolha outra coisa, não vai ter um impacto. Agora, todo dia você querer algo assim vai ter um impacto na sua vida. Doce vicia? Por ter esse prazer imediato? Vicia. A gente pode viciar por 2 substâncias. Uma por serotonina, que é aquele bem-estar, e a outra por dopamina, que é a sensação de recompensa, de euforia. Então, você pode ter os 2 mecanismos te viciando. E onde mais eu encontro a dopamina e a serotonina sem ser na alimentação? Na serotonina, na alimentação, você pode ter serotonina em aveia, em banana, em folhas, em cereais integrais, em chás. Tá? A dopamina você pode ter recompensando, fazendo algo. Então você termina uma atividade física, você termina uma tarefa que você estava adiando, sabe aquele cheque assim que você vai lá, uau, fiz aquilo, tá? Você também tem liberação de dopamina. Por isso encontrar atividades prazerosas, né? São muito bem-vindas para substituir essa vontade de comer doce que anestesia a gente. Perfeito. O que mais eu posso fazer para enganar o meu organismo e ingerir algo que vai parecer um doce, mas não é? Um aqui que eu adoro e eu sempre ensino, tá? É maçã cozida. É maravilhoso a sensação de maçã cozida. Ainda você pode pôr uma pitada de canela, um tantinho de mel, por exemplo, tá? Eu vejo muitas pessoas em dieta de emagrecimento que resolvem tirar banana da dieta, uva, manga. E eu, pelo contrário, eu acho que se você comer uma fruta bem doce de sobremesa, a chance de você comer menos açúcar é maior, porque você já deu essa vontade de doce para o seu corpo com uma fruta bem doce. Mas a fruta, eu também devo controlar a quantidade de ingesta por ela ter também o açúcar? Não sendo refinado, a gente coloca sempre presente ali? 2 a 5 porções, dependendo da pessoa e da idade, tá? De 2 a 5 porções de frutas ao dia. Então, o uso de adoçante com moderação seria uma ideia, que acho que é o caso da sua gelatina zero, tá? O consumo de frutas secas, lembrando, né, que cada uva passa já foi uma grande uva, né? Então, assim, é melhor separar a porção. Então, separar uma colher de sopa, separar uma colher, sei lá, de um doce. Teria aqui também a ideia de frutas, de doces de frutas, à base de frutas. Aqui é morango desidratado, tâmara. Então, você pode usar também, substituindo o açúcar, a tâmara, a maçã cozida, a banana cozida, né? Não sei se já fez bolo que você substitui o açúcar. Super gostoso. Isso é muito comum para festa infantil, para
pro seu filhotinho pequeno, a gente então usar bolos adoçados assim com criança, né? Então eu gosto muito também de carpaccio de fruta. Carpaccio de fruta? Carpaccio de fruta. Você corta o abacaxi ou a manga bem fininho e aí você põe raspas de limão siciliano, de limão Tahiti, pode pôr um fiozinho de mel ou uma pitada de canela, tá? Frutas cozidas, então eu trouxe aqui a maçã, mas podia ser pera, podia ser abacaxi, são maravilhosas também, tá? A banana grelhada tem uma que eu adoro, Pan, que é você pegar 2 quadradinhos de chocolate, uma banana, você põe os dois 1 minuto no micro-ondas, derrete a banana, cozinha, derrete o chocolate, cozinha a banana, gostoso. tá? E aí você tem uma sensação de fruta junto com chocolate, então parece que você aumenta a sensação de chocolate. Congelar uma uva também é bem-vindo? Super, congelar Parece a uva. sorvete. Parece sorvete e aquele sorvete de banana congelada também. Você congela a banana em pedaços, passa no processador e aí faz o sorvete de banana congelada. Chocolate poderia entrar aqui? Chocolate amargo? Poderia. Chocolate, quando ele é pelo menos 50% cacau, ele traz benefícios. O cacau é um que aumenta a serotonina, por isso que a gente normalmente gosta tanto de chocolate, tá? Então, por exemplo, se você colocar aqui um quadradinho de chocolate nessa maçã cozida ou congelar a uva, pegar um chocolate em pó, passar essa uva congelada num saquinho no chocolate em pó, você vai ter aquela sensação de bites, tá? Para diminuir a compulsão, é importante coisas crocantes. Então, a uva é muito legal para compulsão. E é verdade que, por exemplo, quando eu como um chocolate amargo, eu consigo comer 1 quadradinho, 2 quadradinhos. A minha compulsão ela é diminuída se comparada a um chocolate ao leite. O açúcar faz eu querer comer mais. Efeito cheque especial que a gente conversou. Quanto mais açúcar você vai querer. Não tem limite, é um buraco sem fim isso. Quando a gente fala que o reservatório da sobremesa é diferente do da refeição, é verdade. É verdade, tá? Porque a nossa compulsão pro limite, a nossa saciedade, porque assim, você tem que pensar que o ser humano, ele sobreviveu sabendo estocar energia de certa maneira, tá? Então a gente tem uma capacidade enorme de estocar energia, mas isso também é ruim nos dias atuais, por quê? Porque a gente tem uma disposição enorme de comida, a gente não precisa mais estocar energia igual a gente já precisou, né? Hoje, inclusive, teremos uma receita de bolo mesmo, aqueles bem bonitos, sem açúcar. Eu vi, maravilhoso, não é? Vi. Então, para que você tenha uma opção também de receita para um dia especial ou para você ter ali como aliada da sua dieta. Aqui você trouxe um prato saudável. Um prato saudável, por quê? Porque quando a gente come PF brasileiro mesmo, eu pus aqui um moranguinho, porque assim, comer frutas na salada é uma ideia também de baixar a vontade de comer doce, porque você também traz o sabor doce. Mas o PF é maravilhoso, essa composição de salada, legume, arroz, feijão e uma proteína, tá? Isso te sacia, porque o que eu vejo hoje, Pamela, é que as pessoas ficam com fome, aí elas comem sanduíche, bobagens, aí continuam com fome, aí comem um doce, uma sobremesa. Então assim, se você lembrar que existe uma nutrição necessária de 50 nutrientes ao dia, se você comer comida mesmo variado, a tendência é diminuir o efeito cheque especial e essa vontade de comer açúcar. E aí, para finalizar, quero comer um doce, quero comer a minha fatia de pudim, faço isso depois da refeição, por quê? Você faz isso depois da refeição, porque na refeição você teve fibras, a proteína e a gordura para te trazer a saciedade e diminuir o pico glicêmico dessa sobremesa. Então você diminui a absorção da glicose. Então, além de tudo, você vai ficar mais satisfeito com um pedaço menor do que se você resolver no meio da tarde que você está com fome, por exemplo. Maravilhoso. Muito obrigada, Amanda. Imagina, foi um prazer recebê-la. Obrigada. E você encontra muito mais no @amanda.tarica.nutri. amanda.tarica.nutri. Até a próxima. Até a próxima.